Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café com BO, Body Optimization. Eu sou o Dr. Lucas Sotana, médico focado em emagrecimento, saúde metabólica e performance. Sou pós-graduado em dermatologia também, e foi assim que eu conheci a doutora Júlia Pérez. Já deve ter o quê, Júlia? Uns 7 anos, né? Já tá quase 10 anos aí. Já tem aí um bom tempinho. E nós criamos esse podcast para descomplicar tudo que envolve corpo, saúde, estética e, claro, em última análise, a otimização. Aqui o papo é direto, mas sem perder leveza, como um bom café entre amigos. Hoje eu vou aqui então apresentar a doutora Júlia Pérez, a minha colega, pós-graduada em dermatologia também, e ela vai falar um pouquinho dela para vocês aqui. Muito obrigada, adorei estar aqui. Eu acho que é um tema muito relevante. A gente precisa falar e precisa tirar alguns tabus e alguns mitos desses assuntos, né? Então, meu nome é Júlia Pérez, eu atendo em São Paulo, a minha prática é voltada para a dermatologia, com foco em dermatologia natural, mas também com os procedimentos. Eu também sou pós-graduada há muitos anos atrás em medicina do esporte, o que faz com que eu esteja aqui falando com o Lucas, porque eu também gosto muito de esporte e atendo muitos pacientes, inclusive atletas, no meu consultório. Então, hoje a gente vai falar um pouco de corpo, né? Exatamente. Vai falar de dieta restritiva, o que isso impacta, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o emagrecimento e as consequências que isso tem para o corpo em geral. E o tema, na verdade, hoje é a boca mente, mas o corpo não. Ou seja, você pode até dizer que come direito, treina direito, mas na hora ali que a gente vê o corpo, ele entrega, né, Júlia? Vixe! É isso mesmo, o corpo não mente nunca, o corpo ele mostra pra gente o que realmente foi feito, se teve disciplina, né, se não teve, se a pessoa realmente fez aquilo que foi solicitado, não foi. Se treinou fofo. Se treinou fofo, se levantou cotonete na academia. O corpo sempre fala pra gente. E eu acho interessante também, né, Lucas, como você trabalha nessa área de nutrologia, a gente falar sobre essas dietas restritivas, o uso dos emagrecedores que estão tão em voga atualmente, e o que isso impacta no corpo, na pele, no colágeno, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas têm muita dúvida disso, né? Com certeza, vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas para começar quebrando mitos, então. Muita gente pensa no colágeno e na pele somente. Mas dá para dizer que o músculo é uma espécie de banco de colágeno. Me fala um pouquinho mais, Júlia, sobre isso. É isso mesmo, Lucas. O músculo é uma poupança de colágeno. Ele é hoje em dia tido como um dos, vamos dizer assim, os tecidos mais importantes do corpo humano, né? Quero até relatar aqui um estudo, né? Vou até ler para vocês. Tem um estudo que foi publicado há poucos anos, 2023, numa revista chamada Scientific Reports. Um estudo que comparou grupos de mulheres japonesas sedentárias. Eles dividiram em 2 grupos. Certo. Eram 56 mulheres. Metade delas foram colocadas para fazer treino de resistência. E a outra metade para fazer um treino de aeróbio, bicicleta, 30 minutos, né? E o de resistência para fazer musculação mesmo, 30 minutos. E o que eles viram no final? Que os 2 grupos tiveram melhora na elasticidade da pele, tá? E na estrutura da derme, ou seja, a pele melhorou, tá? Mas somente o grupo de resistência, quem fez musculação, apresentou um aumento significativo dessa espessura dérmica. Então, espessura dérmica é tudo que a gente quer conquistar com os tratamentos estéticos. A gente injeta produtos, põe em máquinas. Que é isso que melhora a flacidez, isso, né? que melhora a gente espessar a pele de novo, a gente voltar no tempo. Porque Entendi. O envelhecimento faz o quê? Ele afina a pele da gente. Exatamente. Então, esse estudo mostrou que fazer musculação, ativar a musculatura, aumenta a espessura dérmica. Por uma questão de uma série de expressão, né? De genes e acaba produzindo algumas proteínas, né? Então, eu achei muito interessante isso. E o que a gente sabe também é assim, todo mundo pensa na musculação melhorando a flacidez porque aumenta o volume muscular, né? Faz uma hipertrofia, você preenche a região com alguma coisa, músculo, e isso faz a pele ficar mais distendida. Mas não necessariamente melhoraria a flacidez em si, só seria o aspecto visual, o aspecto estético. O que a gente chama de efeito Cinderela, né? Mas nesse caso aí não, quando você fala sobre a poupança de colágeno, é a hipertrofia, a musculação agindo diretamente sobre a derme. Ou seja, não é bem o que a gente pensava, que só melhorava um efeito Cinderela, um efeito estético visual. Na verdade, melhora a característica mesmo da derme, né? Exato. A gente achava que só estufava o músculo e esticava a pele, né? Então, nossa, tem que ficar muito forte para a pele esticar. Não, na verdade, você já tem um benefício a
nível já molecular, já você vai fazer produção já de proteínas nível celular. E isso vai aumentar a estrutura do tecido, aumentar essa espessura dérmica. Isso é muito interessante, né? E assim, por aí a gente vê. Claro, vamos pensar numa pessoa que fez uma bariátrica. A pessoa que fez a bariátrica, com certeza, vai precisar de uma cirurgia plástica para fazer uma correção. Mas se você tem uma derme mais espessa, ou seja, se essa pessoa fez atividade física, uma derme mais espessa, ou seja, uma pele melhor, com uma característica melhor, o pós-cirúrgico, com certeza, o resultado é muito superior, né? Muito superior, exatamente. Você vai ter uma melhora de qualidade de pele. Não foi feito estudo com isso, né? Comparando, mas a gente já imagina, né? Deduzindo disso. Então, fazer atividade física. O estudo mostrou que os 2 grupos tiveram melhora na pele, na elasticidade, inclusive, mas o grupo de resistência teve um maior incremento. Então, sim, fazer atividade física vai ajudar muito no pós-emagrecimento, na melhora da textura da pele e provavelmente numa cicatrização, numa recuperação, né? Com certeza, exato. Sem contar todos os outros benefícios do esporte, a liberação de substâncias, da atividade física em si, né? Exatamente. Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto e mudar um pouquinho o foco. Vamos falar sobre glúteos, tá? O famoso bumbum. Então, eu quero polêmica nesse episódio. Vamos lá, Júlia. Ixi. Dá para realmente crescer o bumbum só com treino? Ou o preenchimento é uma alternativa? Ou seria uma associação dos dois? Me fala um pouquinho. Tá, essa é a pergunta de milhões, né? Porque tem gente que não treina nada, quer preencher tudo, tem gente que treina e não chega onde quer. E isso se dá, a gente sabe, né, por causa do biotipo de cada um. Exato. Cada um de nós tem uma programação, né, que vai determinar a volumetria, né, o tamanho do músculo, né, a quantidade de fibras e daquele músculo. A gente sabe que pessoas que treinam consistentemente, disciplinadamente durante muitos anos, conseguem um grande incremento, sim, tá, dessa região glútea, porque é um grupo muscular grande, né? São grupos musculares grandes, né? Que sob estímulo correto, eles crescem, eles hipertrofiam. Acontece que algumas pessoas têm um biotipo já para ter uma musculatura com menos volume. E por mais que ela treine, ela não vai chegar, por exemplo, num volume que ela deseja. Vai depender muito da expectativa de cada um. Aí que entram os preenchimentos, né? A famosa pessoa que nasceu reta, né? Tem gente que tem mais dificuldade, né? Que ela treina e ela queria um pouquinho mais, né? Ela até conseguiu um incremento, ela tá lá 5 anos treinando constantemente, mas ela queria um pouquinho a mais, ela queria um redondinho a mais, porque o redondinho da parte glútea, ela se deve, grande parte à musculatura, mas a uma capa de gordura também, que tem principalmente nos corpos femininos, né? Exato. Então, como que a gente mimetiza isso, né? Como que a gente dá isso para o paciente, seja homem ou seja mulher? Os preenchimentos estão aí para isso. Mas aí entra um quesito importante. Existem preenchimentos e preenchimentos, né? Calma, vamos por partes, dona Júlia. Me fala um pouquinho, o que você recomenda, o que você usa hoje nos pacientes que tem uma flacidez e quer melhorar ou quer realmente um aumento volumétrico, um aumento de volume no glúteo? Tá. São coisas assim, são complementares, né? Sim. Se a gente tem um paciente que só tem queixa de flacidez e não está preocupado com esse volume do glúteo, a gente não precisa necessariamente preencher. Aí é bem interessante a gente trabalhar com substâncias e aparelhos que tratem colágeno, né? Que estimulem colágeno diretamente. Aí entram os bioestimuladores de colágeno. São substâncias injetáveis, são muito seguras, são usadas há mais de décadas, né? No Brasil e no exterior, e que a gente tem previsibilidade de resultado. A gente sabe o que esperar. E com técnicas corretas, boa aplicação, quantidade suficiente, você consegue devolver tônus para essa região, melhora de flacidez e até melhora de estrias, tá? Que legal. A gente vê melhora de estrias na superfície da pele. Geralmente a gente combina, né, tratamentos, tecnologia com esses injetáveis, mas eles estão extremamente seguros para essa região, tá? Entendi. E geralmente quando a pessoa faz esse preenchimento, por exemplo, ela sai dali já com o resultado final, demora um tempo, como que funciona? Bem, para flacidez não sai com o resultado na hora. Para flacidez na hora você tem um Cinderella que tem a ver com o diluente do produto, porque esses produtos são diluídos em água de injeção ou soro fisiológico e dão um up, né? Ou seja, um volume que vai ser absorvido Vai ser absorvido depois.
E o processo de produção de colágeno, na média, ele tem um pico em torno de 90 dias. Vai depender dos hábitos do paciente, da faixa etária dele, né? Quão rápido e quanto ele vai demorar para produzir esse colágeno. Agora, se a gente estiver falando de ganho de volume, de preenchimento mesmo, aí o paciente já vê na hora. Tá? Ele vê na hora... Porém, ele pode estar com um edema, um inchaço, e aquilo pode perder um pouquinho. Ou, dependendo do protocolo que a gente fizer, ele pode até ter um incremento depois ainda, além do que ele vir no momento. Mas o preenchimento, você já vê mais o resultado final. Entendi. Então, a gente tem que tomar um cuidado aí com essas fotos antes e depois que a gente vê, né? Ixi, porque, esse assim, assunto é difícil. Vamos botar sim. fogueira. Vamos lá, vamos falar de verdade o que acontece por aí. Tem gente, não vou dizer que a maioria dos profissionais, mas existem profissionais que fazem fotos que não são reais. Eles dizem que fizeram um preenchimento, mas aquilo é grande parte volume de diluente de produto. Então, são produtos que são diluídos em grandes volumes de água de injeção ou em soro fisiológico. Então, grande parte do volume que você vê na foto no pós-imediato é diluente, que vai ser reabsorvido. Não é preenchimento Ou seja, real. uma semana depois, um mês depois, não tem mais nada daquilo, Não tem né? aquilo. Teve um ganho, mas muito menor, tá? Entendi. Então, cuidado com imagens que você veja bumbuns que cresceram muito numa foto só, porque ou foi usado realmente uma quantidade muito grande de preenchedor, e aí foi feito um investimento, né, à altura daquilo, ou foi, na verdade, uma foto produzida no sentido de que não foi usada uma substância que vai durar, que vai ter uma durabilidade, tá? Ou seja, o ideal seria a gente ver um pós-imediato, uma foto dali, mas uma foto também depois de 2, 3 meses para ver o resultado real, né? Exato, né? Isso ninguém faz, né? Isso seria o ideal, né? No mundo ideal, o profissional ético e comprometido que vai se utilizar de uma foto de antes e depois, ele vai mostrar não somente o pós-imediato, como ele vai mostrar para os seus pacientes o que esperar depois de 2 a 3 meses, depois de um ano. Porque os produtos têm uma variação na absorção, né? Quando a gente fala de produtos absorvíveis, que são os seguros para serem utilizados nessas regiões, eles têm um grau de absorção. E essa absorção é diferente para cada paciente. Depende do metabolismo do paciente, depende de se ele treina ou não treina, né? Do biotipo. E então, seria interessante a gente ter essa visão panorâmica ao longo do tempo para o paciente poder ter uma escolha mais também, assertiva, né? E não ir naquele impulso, aí vi um antes e depois. É isso. Não é assim que funciona, gente. E assim, pensando também, então, aqui, 2 caminhos principais com segurança, eu vou falar depois sem segurança. Com segurança seria com bioestimulador Estimulador e de colágeno. com preenchimento com ácido Preenchimento hialurônico, absorvível. né? Isso, é o ácido hialurônico que a gente Exato. usa. E hoje em dia, a indústria do ácido hialurônico confeccionou, existe mais de uma marca no mercado, né, que faz ácido hialurônico corporal. Eles conseguiram otimizar esses ácidos hialurônicos, reduzindo frações tóxicas, né, que seriam os ligantes, e ao mesmo tempo aumentando a duração. Então, são produtos que têm uma duração mais prolongada, mais de 1 ano, até 2 anos. Com menos chance né? de efeito adverso Exatamente, também, né? reduzindo efeito adverso, com uma previsibilidade de resultado, né, e de segurança, que é o que a gente precisa. Um paciente que vem fazer estética é um paciente que está saudável. Se a gente está falando ainda de um paciente que faz esporte, que treina, a gente está falando de um paciente muito saudável, que visa performance. E aí você vai fazer um procedimento estético, você quer que ele saia melhor do que ele entrou, e não trazer um problema para ele depois. O espaço para errar diminui bastante aí nesse caso, né? Exato. E já que a gente está falando disso, Júlia, agora vamos tocar no vespeiro. Me fala um pouquinho sobre o PMMA. Qual é a sua visão sobre segurança de PMMA e o uso de PMMA que tem sido difundido amplamente em regiões glúteas? Então, Lucas, isso é um assunto bem importante, tá? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho importante conversar com o público que está escutando, que não sabe o que é PMMA. PMMA é uma sigla para polimetilmetacrilato, né? Ele é como se fosse um acrílico, um plástico, uma resina, né? Tem até nome de brinquedo de criança, né? Acrilato, de slime, né? Mas enfim. Ele é uma resina que é usada na medicina há muitos anos, era usado na ortopedia, em reconstruções faciais, bucomaxilo, em pequenas quantidades. E foi provado que ele é inerte e que ele era inofensivo. Porém, nos idos de décadas passadas, com o advento da AIDS, né,
na época, alguns pacientes que usavam coquetel tinham uma lipodistrofia muito grave do rosto, perdiam os coxins de gordura. E o polimetilmetacrilato foi considerado seguro, então, na época, né? Ele era usado em quantidades menores também e eram pacientes que tinham uma imunidade rebaixada. E por isso elas não brigavam com o produto e tinha-se resultados muito bons. Só que esse uso permaneceu e acabou sendo usado em pessoas imunocompetentes. E quando a gente fala de preenchimento corporal, a gente está falando de volumes grandes de produto, tá? A gente usa grandes volumes para fazer um preenchimento glúteo, por exemplo, para ter um bumbum realmente adequado. E aí, quando você fala de PMMA em volume grande, aí começa a ter problema, tá? E não tem a ver com o plano de aplicação somente. Tá? Independente se você fez o plano que é considerado correto por quem usa, que seria o plano profundo muscular. Que vamos abrir um parênteses aqui. Ultimamente é o que tem sido menos feito, né? Eu vejo muitos profissionais fazendo superficial para corrigir pequenas imperfeições. O PMMA está longe de ter essa indicação e essa segurança nessa região, né? Exato. E aí, quando ele é usado profundamente, pensava-se que ele seria inerte e tudo bem. Mas os estudos têm mostrado que não. Existem já várias séries de relatos de casuística de pacientes que, com o passar dos anos, começam a desenvolver granulomas internos, que é uma reação imunológica tardia, que não acontece na hora, pode acontecer 1, 5, 10, 20 anos depois da injeção. E esses granulomas podem alterar até a metabolização de cálcio no corpo. Alguns pacientes desenvolvem hipercalcemia, podem ter problemas renais, levando até insuficiência renal. A gente teve alguns casos até de morte nos últimos anos, né? Na Argentina, houve um apresentador de TV que faleceu, que era bem conhecido, que tinha feito injeção corporal de PMMA. Então, cada vez mais a gente tem recebido relatos de colegas que trabalham com imunologia, nefrologistas, se queixando e falando do aumento de casos dessas alterações metabólicas por causa de um uso indiscriminado e exagerado do PMMA. E é importante aqui falar que, pessoal, a gente não está falando de silicone industrial, nada disso que, assim... Hidrogel, o uso não disso é isso, abominável, não. tá? Isso. A gente está falando de PMMA, não que tem nem Anvisa esses, né? Nós estamos falando de PMMA, que tem uso seguro, descrito na literatura. Regulamentado em pela pequenas Anvisa. quantidades, em regiões específicas. Quando a gente fala em pequenas quantidades, vou só jogar para vocês e a Júlia pode complementar. A gente está falando de usar 2 ml, 1 ml, 3 ml no rosto, na face. Ali no glúteo, a gente está falando de usar 200, 300. Isso eu estou falando ainda de casos seguros, né? Discretos. Eu ouço pessoas colocarem 500 ml em cada glúteo. Ou seja, é 1 litro de PMMA. É uma coisa extremamente assim, fora da realidade. Da realidade. Então, nos estudos que a gente tem... E aí, muita gente vai falar, não, mas temos estudos mostrando. Sim, os estudos têm 2, 3, 5 anos, 10, mas a pessoa vai usar isso por 50 anos. E aí, o que será que acontece depois de 50 anos? Vai morar dentro do corpo. Exato. A gente tem que pensar, né? O corpo da gente, se a gente está treinando, está buscando performance, está buscando saúde, o que a gente vai colocar para dentro, né? Vai colocar um produto que vai permanecer durante décadas e a gente não tem esse perfil de segurança. Esse produto ficando muito tempo também pode se criar um biofilme, que é vamos dizer assim, uma capinha de bactérias que fica ao redor. Ele pode ter reativações imunológicas, ele está lá dormindo quietinho, aí o paciente faz uma vacina, ou ele tem um episódio viral, tem uma gripe, uma infecção reativa, o corpo começa a brigar com aquele produto que está morando lá dentro, você fica dormindo com o inimigo, praticamente. Eu vou dizer essa frase, tá? Então, eu não sou adepta do uso de substâncias permanentes na estética para preenchimento em pacientes. Eu não concordo, tá, Lucas? Tá bom. E pensando, por exemplo, então, você acabou de falar da parte imunológica. Pessoas, então, que tenham doenças autoimunes, nem pensar, né? Não, totalmente proibido. Já tem um problema no sistema imune dela, ou seja, o sistema imune dela já não funciona de maneira competente. Colocar uma substância que pode ser um ativador do sistema imune é a pior coisa que essa pessoa pode fazer. Pior coisa, ele pode desenvolver uma série de transtornos imunológicos, desde uma reação local, um granuloma, até reações sistêmicas e a temida síndrome ásia, que é uma manifestação imunológica muito grave, com sintomas pelo corpo inteiro. Tá. E, assim, o que você recomendaria para uma pessoa, então,
que quer ter um ganho grande de volume no glúteo, por exemplo. Em curto prazo, né? Em curto prazo. Qual seria a indicação dessa pessoa? O que você recomendaria? Olha, eu recomendo. Primeiro, a gente tem que fazer um assessment, seria avaliação, né? Pra gente determinar esse biotipo. Tá. Depende muito da largura do quadril da pessoa, porque a gente vai determinar o quanto de projeção a gente consegue, né? E conversar com o paciente para estimar o quanto ele quer de projeção, né? Posterior, olhando de perfil, né? A gente avalia também se ele tem alguma retração em região de trocânter, né? Na lateral Que é relativamente comum em mulher, do quadril, né? é muito comum em mulher. Tem mulher que quer preencher essa região, tem mulher que não, que acha charmoso, né? Tá. E então a gente avalia tudo isso, daí a gente faz um cálculo de volume. E se isso dá para ser feito numa só vez ou se ela precisa de mais de uma etapa. A gente avalia a pele para ver se tem algum grau de flacidez e se tiver, a gente vai combinar o uso de bioestimuladores. A combinação dos produtos é segura, é válida e é muito, assim, é muito bem vista e dá um resultado muito bom quando a gente combina esses produtos bioestimulador com os preenchedores, tá? Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Então, assim, o preenchedor em si, um ácido hialurônico, ele não vai necessariamente melhorar a flacidez. Não. Então, uma pessoa que quer uma melhora geral, você colocaria os dois. Preenchimento para dar volume Isso. e um bioestimulador para melhorar a qualidade. E a gente faz um sanduíche mesmo. E a gente faz sanduíche até com preenchedor, porque existem preenchedores para a gente usar mais profundamente, né, perto da gordura, preenchedores que a gente usa na derme, mais subdérmico Isso mesmo. que seria o sanduíche. Com, com o ácido hialurônico e ainda mais o bioestimulador a gente faz. E se precisar melhorar a textura de superfície de pele, a gente também faz o tratamento da superfície. Então, uma estria, uma irregularidade, mancha, dá para fazer um combinado, assim, para melhorar a qualidade de pele também. Ou seja, para quem é completamente leigo e não entende, você está dizendo que o ideal seria fazer camadas. Isso que seria o sanduíche, né? Uma camada de um produto, uma camada de outro, e aí você atingindo várias camadas da pele, da derme, né? Isso, a gente usa produtos de reologia diferente, né? Que seria uma característica do produto que confere uma resistência e durabilidade, e a gente usa esses produtos diferentes, mas todos absorvíveis, todos com perfil de segurança conhecido e estudado. E é claro, o paciente tem que continuar treinando, né? Sim, pelo amor de Deus, né? Não dá para o paciente falar, não, eu quero ter bumbum e não vai treinar, vai ser sedentário. Vai ter um bumbum caído. Né? É. E pensando, então, o quanto tempo... Eu sei que isso é muito relativo, Júlio, mas só para o pessoal ter uma ideia, quanto tempo dura esse preenchimento depois? 6 meses, 1 ano, 2? O que seria, assim, pelo menos um mínimo esperado de duração? A gente espera, com os produtos atuais, né, o paciente seguindo o protocolo que é proposto, uma durabilidade maior de 1 ano até, tá? Ótimo. 1 ano e meio, mais ou menos. Mas não quer dizer que fique o volume total em 1 ano e meio. Ele vai começar a já ter algum grau de absorção, mas ele só vai perder, assim, grande parte mais perto de 1 ano e meio para 2, e nem né? quer dizer também o contrário, né? Que depois de 1 ano e meio some completamente o volume colocado, né? Não é tudo de uma vez, não é tem e de repente cai, não é De repente assim. acabou, né? Esses produtos absorvíveis, eles vão sendo absorvidos ao longo do tempo. Eles têm um perfil de absorção que é gradativo. Até porque o bioestimulador melhorou a qualidade da pele, né? Ele não necessariamente preencheu. Então, a sua pele que melhorou, ela continua. Só que ela continua envelhecendo, né? Isso. Mas a gente pode ter certeza que a gente consegue fazer bastante poupança de colágeno quando a gente usa bioestimulador. Ótimo. E treina, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Treinar. Só bumbum sem treinar não vai ter. Não dá. Não vai rolar. Bumbum é treino, gente. Bumbum é treino. Até para garantir longevidade, né? Pois Capacidade de agachar, não é? Isso é importante pra gente viver bem, né? Olha, até saindo um pouquinho do tópico, tem uma... Você falou de longevidade. Saiu um estudo, fevereiro desse ano mesmo. Tem muita dúvida sobre vitamina D, melhora o envelhecimento, não, enfim, mas era uma coisa muito hipotética. Tipo, todo mundo acreditava pelo mecanismo dela, mas não tinha dados que comprovassem. Em fevereiro desse ano saiu um estudo onde eles pegaram duas populações, uma população que não treinava e dividiram em 2. Uma população treinou, a outra treinou também. Só que uma delas eles colocaram, além disso, vitamina D e ômega 3. Na outra não colocaram. Mantiveram o mesmo tipo de dieta, tudo exatamente igual. O que eles perceberam, tá? E era um grupo grande de pessoas, se eu não me engano, tipo assim, para esse tipo de pesquisa era grande, 100 pessoas para cada grupo, tá? E eles fizeram um estudo do cromossomo deles, do envelhecimento pelo cromossomo, tá? O quanto de encurtamento tinha de cromossomo, que é uma das tecnologias mais avançadas que a gente tem para definir o envelhecimento de uma pessoa. Depois de 48 semanas,
O grupo que só treinou envelheceu 48 semanas, tá? E o outro grupo envelheceu 4 semanas a menos. Então, Uau. é assim, são 10%. Uau. Se você pensar isso Gente, numa 4 vida... semanas é um mês. E assim, 10%, se você pensar que você treina 50 anos numa vida, são 5 anos a menos. Ou seja, é você chegar Uau. com 90 com um corpo de 85. Hoje, talvez o pessoal não entenda isso, mas quem tem um avô, um pai com 90 e 85, sabe bem a diferença de qualidade de vida de uma pessoa com 90 e uma pessoa com 85. Exato. É muita diferença, A né? gente tem muita perda, né? Sim. E há pouco tempo atrás também saiu uma grande revisão, né? Uma meta-análise dizendo sobre suplementação em doses baixas de vitamina D e também essa redução do encurtamento do telômero, provavelmente Exatamente. aumentando a longevidade, né? Então tem muito estudo corroborando que a suplementação bem indicada, amparada em evidência científica, ela traz benefício para o paciente, né? Exatamente. Mas a gente vai falar de suplemento já já, mais pra frente. Agora, Júlia, me fala, quem fez o preenchimento precisa parar de treinar? Por quanto tempo? Como funciona esse pós? Como funciona a recuperação desse procedimento? Tá. Isso é bem interessante, né? Porque existe uma cultura de faz um procedimento e fica completamente de repouso. Então, ao contrário de uma cirurgia glútea, né? Um implante glúteo de silicone que é feito no ambiente cirúrgico e pede um repouso absoluto depois, né? Um repouso grande, na verdade. Já o preenchimento, não. Tá? Eu não peço grandes repousos para os pacientes. Acho, inclusive, que eles precisam se movimentar por uma questão de saúde e isso não vai impactar, tá bom? O resultado. Eu peço só a primeira semana mesmo afastado e depois já pode voltar. Afastado de atividade física. Mas as física, diárias continuam. Diárias normais. Tá. Continua normalmente, mas eu peço essa primeira semana de treino mais intenso. E assim, tá? na segunda semana volta Mas você a pode treinar. treinar braço, tá? Pode treinar abdômen, tá? Então, Não é e pra aí... ficar parado, não. E aí, na Não tem segunda desculpa. semana, por exemplo, voltei. Posso fazer glúteo normalmente, com a Pode. mesma intensidade que fazia antes? Pode sem problema. fazer. Na verdade, a limitação vai ser se tiver algum desconforto, Tá. um pouquinho de dor, o próprio paciente vai se autolimitar, né? Mas em o produto treinar. não movimenta, por exemplo, não sairia do lugar. Sim, depois de uma semana ele já tá Aderido, ele né? tá acoplado, bem aderido, né? E a gente consegue liberar o paciente para treinar. Tá, que legal. E me conta, eu também vou falar um pouquinho, mas eu quero saber de você primeiro. A velocidade da perda de peso, isso influencia necessariamente na flacidez ou não? Essa pergunta é importante. E sim, ela influencia. A gente sabe que emagrecimentos muito rápidos, muito acelerados, têm um grande consumo metabólico e nutricional, né? E se consome nutriente, a gente vai consumir tecido no corpo. Porque nem sempre a Exatamente. gente tem todos os nutrientes disponíveis, né? Então a gente acaba perdendo o tecido, acaba perdendo o colágeno, sim. A gente vê casos de flacidez muito importantes, tá? Tá. Então, assim, pessoal, dietas extremamente restritivas. Não vou nem falar da perda de peso, a velocidade da perda de peso. Só a dieta por si só, extremamente restritiva, o que, que isso traz pra gente? Você não tem os nutrientes, como a Júlia falou, não tem os nutrientes necessários. Teu corpo não vai simplesmente falar, deixa quieto. Não, ele vai pegar do que é menos importante para ele. Seu corpo precisa sobreviver. A pele é o menos importante para ele. A pele não dita a sobrevivência do nosso corpo. Então, ele vai gastar colágeno e proteínas, os aminoácidos do colágeno, vai usar como proteínas para outras coisas que sejam necessárias. Então, ele vai consumir gordura, coxins adiposos. É onde a gente vê a famosa cabeça de Ozempic. Por que a gente ouve isso? Porque tem um consumo grande. Ozempic faz esse tipo de coisa? Não. É o efeito indireto, é a perda de peso agressiva. É a pessoa que usa, por exemplo, o Ozempic em doses altas, em doses desproporcionais. É aquela pessoa que quer usar esse tipo de caneta emagrecedora para quê? Não é para perder peso de forma saudável. Eu quero perder 10 quilos porque eu tenho um casamento, alguma coisa para ir. E nisso, sim, a gente tem todos esses colaterais. A gente tem uma perda de coxins adiposos no rosto, que não é fácil tratar, a gente sabe. Demanda dinheiro, demanda tempo e não é igual ao resultado de uma pessoa que teve uma perda de peso e foi fazendo isso aos poucos, foi ajustando aos poucos, né? E tudo isso impacta diretamente no resultado. Então, o que o Ozempic faz? Nada disso. O problema é a dieta, o problema é a alimentação.
Se você mantiver uma dieta adequada, um tratamento com Ozempic, com Mounjaro, qualquer uma dessas canetas, numa dosagem que te permita ainda ingerir alimentos numa quantidade adequada, ajustada para o que você quer, para o seu objetivo, você não vai ter uma perda de peso agressiva e com isso você não vai ter a flacidez exagerada, você não vai ter uma perda de qualidade muscular e nem de pele, né? Isso, você vai minimizar esses efeitos. Exatamente. Mas na prática a gente acaba sempre vendo algum grau de flacidez, sim, porque o paciente quer emagrecer. Ele não quer emagrecer devagar. O paciente que usa caneta, ele quer emagrecer rápido. É um perfil comportamental também, né? E são substâncias extremamente anorexígenas. Realmente os pacientes falam que perdem muito o apetite, Sim. né? Então é difícil controlar. O que eu tenho indicado, então, Lucas, para os pacientes? Se o paciente já chega para mim de antemão e fala, eu vou iniciar um tratamento de emagrecimento, eu vou usar uma caneta emagrecedora, eu digo, é o momento da gente fazer uma poupança de colágeno para você passar por esse período de maneira mais gentil. Você vai segurar o seu colágeno e lá no fim você não vai olhar e falar, poxa, meu rosto caiu, minha pele do corpo caiu, entendeu? Então, se você já tiver uma área, por exemplo, corporal, que você já sabe que já te incomoda antes, já trata ela antes, entendeu? Você já vai fazendo essa poupança. Ou se o rosto é o seu alvo e você não quer, você está numa faixa etária que você acha que você já está perdendo tônus de pele, faz já os bioestimuladores de colágeno antes, os estímulos de colágeno, porque você vai emagrecer e vai conseguir manter esse resultado no rosto, você não perde. Legal. Então, assim, na verdade, quando um paciente chega para você e está num processo de emagrecimento, ou vai iniciar um processo de emagrecimento, não tem assim, vamos fazer isso. Depende do perfil da pessoa, depende do que já incomoda ela hoje. Isso. A maior parte dos pacientes que chegam no consultório falam muito de rosto, né? De flacidez, né? Eu tenho até alguns casos de pacientes que são esportistas, né? Eu tenho uma paciente que é corredora e ela falou, eu vou fazer o emagrecimento, eu quero perder tanto de peso, vou usar a caneta. Eu falei, então já vamos fazer seu bioestimulador de colágeno. E ela fez. E ela chegou no fim e ela disse que as amigas dela que usaram também a caneta na mesma época e emagreceram, falam, mas poxa, como que seu rosto não caiu? E o meu caiu? Ela... eu colei aqui com a doutora Júlia. Genética. E é isso, a gente cola com o bioestimulador de colágeno. A gente põe uma substância que gruda mesmo a pele. E aí você não tem essa perda, ou ela acontece de maneira muito mais sutil, entendeu? Entendi, tá. E aproveitando então, nesse tipo de paciente, por exemplo, que chega para você, na suplementação oral, você indica alguma coisa, por exemplo, colágeno? Vamos falar específico dele. Você indica, você vê alguma utilidade nisso ou não? Tá. Isso também um assunto bem controverso, da ingesta oral de colágeno. Eu não sou uma prescritora de colágeno oral porque eu não acho que os estudos que a gente tem até então sustentam a evidência científica suficiente, tá? Entendo que algumas pessoas tomem colágeno oral como uma forma de suplementação até proteica, né? Porque são pacientes que precisam de suplementação e acabam tendo uma ingesta deficiente, vai acabar ingerindo aminoácido, né? Mas se o caso for ingerir aminoácido, você pode ingerir um aminoácido já, né, quebrado. Você não precisa ingerir necessariamente a molécula do colágeno, que é grande, precisa passar por um processo digestivo, concorda? Que vai ser destruído e transformado em aminoácido. Você né? pode já suplementar diretamente com aminoácido, que é o que eu costumo fazer. Se eu acho que o paciente vai estar em déficit, tá? Se ele não está com acompanhamento. Na verdade, eu gosto que o paciente seja acompanhamento, tá? Todos os meus pacientes, como eu trabalho já com uma medicina mais integrativa, multidisciplinar, eu gosto que o paciente que esteja tratando flacidez tenha um bom nutrólogo, tenha um nutricionista acompanhando, né, para poder suprir todos os pilares de saúde adequadamente e ter realmente um ganho efetivo. Mas se o paciente não tiver esse acompanhamento, a gente sim ajuda, suplementando aminoácidos, suplementando silício, que é extremamente importante para a confecção do colágeno, e vitamina C, né? São substâncias muito importantes para a confecção do colágeno. A gente conversa com o paciente sobre como está a ingesta proteica dele, se for o caso, suplementa também com uma proteína em pó, né, isolada, para ele tomar junto no dia a dia. E já que a gente falou de suplementação, né, eu falei que realmente a gente faz, mas eu queria que você, do seu ponto de vista, né, falando da parte de vista nutricional, sobre a suplementação do silício, que a gente sabe que tem muito silício no mercado, mas nem todos têm uma absorção adequada. Fala um pouquinho disso, Lucas. Então, o silício, na verdade, ele tem algumas características que fazem a absorção dele, a biodisponibilidade oral dele ser muito ruim.
Ainda continua sendo o melhor jeito de fazer. Existe silício na forma injetável? Até existe. Mas quem vai fazer silício injetável uma vez por dia, toda semana? Fica uma coisa muito desproporcional. Então, existem alguns silícios patenteados, onde algumas farmacêuticas pegaram silício, juntaram com outras moléculas e aumentaram muito a biodisponibilidade, a absorção dele oral. Só para citar algumas aqui, a gente tem o X-Nutriment, que foi um dos primeiros, um dos mais conhecidos hoje, e depois vieram os outros, como Silício Max, etc. Então, assim, a gente prescreve esse tipo, principalmente, até quando lançou tinha um preço bem mais caro. Hoje o preço é bem... É super acessível bem numa acessível, fórmula, né? não encarece demais a Então, fórmula. não tem motivo para se prescrever, por exemplo, silício. A gente prescreve sempre alguma dessas fórmulas patenteadas que Exato. trazem uma melhor absorção e realmente você vai ver qualidade na formação de colágeno. Exato, né? você tem um incremento, porque se a gente está estimulando o colágeno com um injetável ou com um aparelho, precisa ter substrato para fazer colágeno. A máquina ou a substância não vai lá e faz o colágeno pronto. Ela usa do substrato do seu organismo, né? Todos os nutrientes que você tem e sua capacidade de produção para fazer o colágeno. Então, a gente tenta otimizar esse ambiente para que seja feito mais colágeno em maior quantidade possível e de qualidade. Existe só alguma outra coisa, Júlia? A gente citou aqui de alguns aminoácidos, silício. Existe algum que você acha assim, extremamente essencial numa... Eu sei que existem vários, mas assim, numa fórmula, existe algo que você fala assim, ó, esse é essencial mesmo para a gente ter, para potencializar o colágeno, por exemplo, quando faz um bioestimulador. Porque só o bioestimulador por si só, se você não fizer uma ingesta adequada de proteína, de aminoácidos, talvez ele não dê o resultado que a gente gostaria. Então, uma suplementação oral, nesse caso, com alguns aminoácidos, seria legal. Tem algum que você acha importante, mais específico, além do silício, por exemplo, ou não necessariamente? Na verdade, quando eu suplemento uma fórmula bem ampla mesmo, com uma ampla gama de aminoácidos, mas aminoácidos principalmente os essenciais, né? E o que a gente sabe que às vezes o paciente acaba não produzindo ou não consumindo, né? Entendi. Então acabo fazendo uma fórmula mais ampla para o paciente, tá? Entendi. Mas e nessa fórmula não vai o colágeno, então, né? Não, eu não prescrevo, só eu os já aminoácidos ponho um mesmo. aminoácido quebrado para o paciente tomar. É uma escolha minha, tá? Sim. É uma escolha minha, porque eu não achei que os estudos tivessem evidência suficiente para a gente prescrever os peptídeos de colágeno e para eles Especificamente, né? especificamente para a pele, os estudos para a pele, eu tô Sim. dizendo, tá, gente? Porque eu sei que tem estudos mais consistentes em outras áreas, na ortopedia, Exato. né? Mas os estudos dermatológicos, eles não me convenceram, vamos dizer assim. Você tocou num ponto muito bom. Existem muitas pessoas que falam sobre o colágeno na ortopedia, na questão de cartilagens e na questão da pele. Então, aqui a gente separa bem. O que a gente vê na dermatologia, a gente não vê uma melhora específica em usar colágeno. Existem alguns patenteados, inclusive, que mostram uma absorção melhor, mas ele vai ser quebrado do mesmo jeito em Exato, aminoácido. vai ser quebrado. Apesar da biodisponibilidade maior, vai ser quebrado do mesmo jeito. Agora, para a questão de cartilagem, a gente vê uma certa diferença. Então, existem alguns colágenos específicos que melhoram, sim, a cartilagem. Existem estudos bastante consistentes. Inclusive, boa parte de geriatras e ortopedistas prescrevem eles para pessoas acima de 50, 60 anos, mesmo que não tenham um histórico de problema articular, porque sabe que isso vai trazer uma melhora lá a longo prazo, né? Exato. Sim, existem estudos mais consistentes, na dermatologia menos, mas eu também, para mim, fica o questionamento. Será que se tivessem feito esses mesmos estudos com os aminoácidos disponibilizados já quebrados, também não teriam esse resultado? A gente não sabe, né? Porque não tem esse estudo comparativo, tá? Mas eu vou ficar na área minha de atuação, que é o que eu entendo. Eu não Cada um vou... no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, eu não vou entrar em outras áreas, tá? Para discutir isso. Aproveitando que a gente está falando de suplementação oral, fala um pouco pra gente da creatina, que tá todo mundo falando. Tá. Inclusive, Júlia, eu coloquei ali ontem, postei algo sobre a creatina, mas vamos falar primeiro aqui da questão da creatina. Vamos falar um pouquinho da creatina aqui na questão da pele. Existem evidências específicas de creatina na pele? Alguma melhora? Não. Ponto final. Não existem. Mas existem melhoras indiretas do que a creatina pode trazer para melhora da pele. Então, o que a creatina faz? A creatina, ela hiperidrata o músculo. Ela puxa água para dentro do músculo. Quando eu tenho mais água dentro do músculo, eu tenho mais volume muscular.
Com mais volume muscular, eu tenho uma distensão melhor da pele, uma pele mais preenchida, que é o que a gente quer fazer com o preenchedor, que é o que a gente quer fazer com o bioestimulador. Então, essa pele mais preenchida por dentro, ou seja, um volume abaixo empurrando, me traz uma sensação de menos flacidez. Mas quando eu pego e olho a pele, não tem uma melhora de Na rugas, pele. exato. Não tem uma melhora da espessura da pele, nada disso. Mas tem um efeito Cinderela, tem um efeito que você olha estético e é melhor. Então, Mas é assim, discreto, né, Lucas? Não é discreto. algo que dá pra se fiar e falar, vou tratar a flacidez Não, tomando creatina. Não, exatamente. Mas vai melhorar outras coisas, e aí você vai falar, que são muito mais importantes Então, assim, até. o que a gente sabe para a pele antes? Para a pele, a gente sabe, eles estão fazendo teste, o que eu nunca tinha ouvido falar, e isso é bem recente, que é creatina tópica, tá? Então, a creatina tópica, existe alguns estudos mostrando que ela hiperidrata a pele e, com isso, ela estimula a produção de colágeno. Mas são estudos bem iniciais, não foram feitos em humanos ainda, é feito em pele feita em laboratório, então ainda está no Estudo in processo vitro inicial, in ainda, vitro, né? exato, tá? E o que saiu ontem numa notícia, que foi de um estudo bem recente, publicado tem menos de um mês, falando sobre a creatina e a questão do sono. A gente sabe que a creatina melhora funções neurológicas a longo prazo, isso já ficou bem definido, bem estabelecido. O que a gente não sabia? A gente não sabia se uma quantidade grande de creatina poderia fazer alguma coisa num curto período de tempo. Por exemplo, você toma lá sua creatina todo dia, mas teve algum ponto específico ali, você não dormiu essa noite, isso faria alguma diferença uma creatina? Sim. Então, o que esse estudo fez? Pegou uma pessoa que estava com privação de sono, ela estava com 21 horas de sono privado, sem dormir. O que mostrou? Se essa pessoa tomar uma alta dose de creatina, uma única vez, antes ou depois ali da privação de sono, isso melhora muito a função cognitiva dela no dia seguinte. Porque é válido e é sabido já. Nós sabemos que depois de uma privação de sono, a função nossa neurológica diminui absurdamente. A nossa capacidade cognitiva diminui muito. A gente fica meio lesado no dia seguinte. Essa é a Fica frase, lento, né? Não consegue Fica raciocinar lentificado. direito. E aí a creatina melhora e melhora 25% disso. Quem olha e fala assim, 25% não é muito, mas 25% perto de nada é bastante coisa, É porque até bastante hoje a gente não tem coisa. muita outra coisa para fazer, tem dormir. Então, tô com sono privado, quero melhorar, o que eu faço? Dorme. Ou toma uma cafeína, mas a cafeína pode melhorar sim função cognitiva, mas às custas de te cobrar depois também, né? A hora que passa o efeito dela, aí você vai estar pior ainda. Na creatina, aparentemente, não tem esse efeito posterior depois. Ela melhora a função cognitiva em 25% e pronto, é isso. Tá? Interessante isso, Foi muito né? legal esse E é estudo. só um estudo inicial, imagina quanto mais coisas eles vão descobrir, né? Exatamente. E pensar que a creatina era proibida aqui no Brasil até alguns anos atrás, né? Nossa, que absurdo, né? Onde era autorizado em todos os países praticamente do mundo e o Brasil foi, se eu não me engano, até os anos 2000. Então, assim, quando a gente já tinha vários estudos mostrando tudo que a creatina podia fazer, aqui no Brasil a creatina ainda era um vilão. As pessoas Era viam a creatina demonizada. demonizado como se ela fosse um problema para a função renal, quando não tem nada a ver, Nada né? a ver. Ela não influencia em nada na função renal. Aproveitando aqui para falar, a dúvida do pessoal sempre é: creatina piora a minha função renal? Não. Por que eu não posso tomar creatina, então, se a minha creatinina lá no meu exame veio aumentada? É porque, em primeiro lugar, isso atrapalha a avaliação de um nefrologista, de um médico da área, se realmente aquele valor ali é uma piora da sua função renal ou é a creatina que você tomou. Quando a gente ingere creatina, a nossa creatinina pode aumentar, mas isso não é por problema no meu rim. É porque o nosso rim tem uma capacidade de filtrar X de creatina para creatinina por dia ali. Se você ingere mais creatina e esse rim seu já está filtrando a capacidade máxima dele, ele não consegue filtrar mais. Isso aumenta na corrente sanguínea. E aí no exame aparece aumentado. Você sugere suspender, então, antes do exame? Ou não? Então, eu não sugiro. Se a pessoa chega para mim tomando creatina e tem um exame de creatinina normal, o que eu faço? Vida que segue. Se ela tem um exame elevado, vem com a creatinina alta, não sei o motivo, não tem histórico, peço para suspender, em 30 dias vamos repetir.
Manteve igual? Não era creatina, tudo bem. Manteve, vamos investigar de onde está vindo, então, né? Ou não, diminuiu. Então, a sua função renal é normal. Só estava um pouco alta por causa da creatina. Vou fazer só um ajuste de dose aí e vida que segue. Pode voltar a tomar creatina, só com uma dose mais ajustada, tá? Entendi. Muito interessante. Então, creatina para todo mundo, né? Creatina para todo mundo, novo, velho, idoso, todo mundo. Todo mundo tem benefício. Porque o que a gente percebe, né, Lucas, que a gente está caminhando cada vez mais para uma medicina de precisão, né? A gente está especificando e personalizando cada vez mais, né, o tratamento dos pacientes para eles melhorarem performance de vida, longevidade, para eles terem saúde mesmo, né? Esses estudos todos de suplementação trazem isso. E agora, hoje em dia, a gente pode contar até com os testes genéticos, né? Que personalizam ainda mais. Existe teste genético na área da nutrição, né? Tem teste genético de pele, teste genético para tratamento capilar, né? Exatamente. Existem alguns testes que abrangem todas as áreas. Por exemplo, quando a gente avalia a função intestinal, quando a gente avalia a flora e alguns genomas ali do intestino, isso ajuda muito a gente a ter uma noção de problemas possíveis que essa pessoa pode ter, intestinais, avaliação de uma disbiose, de uma alteração da flora intestinal, e com isso eu consigo repor bactérias, lactobacilos essenciais para essa pessoa. Então, hoje, o que a gente tem com relação a probióticos e lactobacilos? A gente simplesmente coloca para a pessoa e vê qual que ela responde melhor e vai fazendo uma rotação disso, tá? Com um teste genético, a gente consegue avaliar melhor. A gente consegue saber quais são os probióticos, ser mais preciso, né? Que essa pessoa Acertar vai responder. De cara, né? Exatamente. Não ficar na tentativa e erro, porque né? hoje é tentativa e erro. Hoje não, até esses dias, né? Agora a gente tem testes genéticos que avaliam isso. Hoje ainda tem um custo um pouco mais elevado, mas já vem caindo drasticamente. Há 5 anos atrás, fazer um teste genético num paciente comum era algo impensável. Era algo que você gastava 50 mil para fazer um exame disso e normalmente no Brasil nem se era feito. Agora não, agora a gente tem com valores bem mais acessíveis, ainda um pouco acima da média de outros exames, claro, mas assim, acredito que nos próximos 2, 3 anos será algo muito mais normal. Mas vale a pena, né, Lucas? Porque senão é um teste que você vai ficar repetindo toda hora. É uma vez na vida, É uma vez que você vai fazer. Então, vale a Exatamente. pena o investimento para a gente poder personalizar e trazer mais precisão, né? Por exemplo, quando eu falo de cabelo, quando eu falo de pele, eu acho bem interessante. E os nutricionais, eu acho que eles são muito interessantes. É o futuro que a gente já está vivendo, né? Exato. Esse foi um ponto bem importante, Júlia. A gente faz exames sempre, ali, a cada 4 meses, 6 meses, que seja. Agora, o teste genético é assim, é despender um pouco mais de dinheiro para uma única vez, né? Uma única vez. É porque o genoma não muda, a nossa característica genética não muda, né? Exato, né? Exato. E me conta um pouco, Júlia. Dá para reverter uma flacidez avançada? Um paciente que não se cuidou durante uma vida ou um paciente que não se cuidou, mas é novo ainda e fez uma perda agressiva de peso, usou caneta emagrecedora, qualquer uma delas, e fez uma perda expressiva de peso. Eu consigo recuperar esse paciente? Dá para recuperar, mas tem que avaliar. Alguns são possíveis de serem recuperados somente com um tratamento de consultório e vai ter paciente que vai precisar fazer uma cirurgia mesmo e tirar excesso de pele. Porém, nos 2 grupos, tanto os que forem fazer somente tratamento minimamente invasivo quanto da cirurgia, os 2 se beneficiam de estímulo de colágeno, tá? Porque até quem vai fazer cirurgia vai ter uma cicatrização melhor e vai precisar melhorar a qualidade da pele que foi esticada na cirurgia, né? Uma cirurgia plástica não devolve colágeno, uma cirurgia plástica não melhora o tônus da pele, ela estica uma pele que estava frouxa, que tem uma frouxidão, né? Estica, corta o excesso e costura. Essa pele precisa ser melhorada, essa pele precisa ser espessada novamente. A gente precisa daquela espessura dérmica que a gente falou lá no começo do podcast, que é o que a gente mais almeja quando fala de flacidez, tá? Ou seja, hoje um bom cirurgião plástico, na maior parte das vezes, a gente tem vários colegas que são cirurgião plástico. São excepcionais. Eles sempre indicam, sempre não, mas na maior parte das vezes indicam ali bioestimuladores antes, dá um período para depois fazer a cirurgia Os plástica. aparelhos, as tecnologias, existem tecnologias que são usadas no intraoperatório de radiofrequência para já melhorar a pele, aproveitando que o paciente está anestesiado, né? E a gente tem também essas tecnologias no consultório, né? Na área de atuação da dermatologia. A gente
pode usar radiofrequência em diversas apresentações, quer seja monopolar, bipolar, tripolar. Radiofrequência que é microagulhada, que tem umas agulhinhas de ouro, né? Ou, depende do fabricante, e ela vai descarregar uma energia para dentro da pele na profundidade. A gente tem ultrassom micro e macrofocado, que a gente pode usar em regiões corporais, tá? A gente tem também máquinas que combinam essas tecnologias, que são máquinas multipotentes. Elas combinam ultrassom com lipocavitação, combina radiofrequência com ultrassom. Tudo isso é muito interessante, porque a gente traz um benefício de qualidade de pele para regiões amplas, né? Nem toda região a gente consegue injetar. Quando a gente pega um paciente que sofreu um emagrecimento grande, demasiado, e tem flacidez em diversas regiões do corpo, é mais fácil, praticável e possível, até financeiramente, um paciente fazer aparelhos do que ele injetar no corpo inteiro, entendeu? Entendi. E assim, é difícil falar qual seria melhor para cada caso, porque é uma avaliação muito específica de cada paciente. Muito específica. Né? O que a gente sabe é, por exemplo, um ultrassom micro e macro focado, a gente consegue estimular tanto ali a derme, né, a produção de colágeno, quanto, dependendo da profundidade, eu consigo, entre aspas, queimar a gordura também. Isso, dá para fazer lipólise. Isso, uma lipólise, né? E aí tem uma melhora daquela gordura localizada, por exemplo, exato, né? Exato. O ultrassom tem essa potência, assim, né? Tem essa flexibilidade que a gente pode tratar tanto pele e flacidez quanto tratar a gordura, vai depender da profundidade do disparo, né? Então a gente vai acoplar o cartucho específico, né? Sim. Vai depender também da espessura inicial de pele do paciente. Quando a gente fala de corpo, é um tratamento mais padronizado, vamos dizer assim. Quando a gente fala de rosto, a gente tem que super personalizar, porque como o ultrassom microfocado pode queimar gordura, se a gente utiliza de maneira inadequada no rosto, você acaba emagrecendo o coxim de gordura, que são esses cheinhos que a gente tem no rosto, de um paciente que você não queria perder. Ou seja, faz uma bichectomia num paciente que a gente não queria, né? Exato. Atualmente existem muitos estudos, né? Até nos últimos congressos que eu fui, que eles mostram a aplicação do ultrassom microfocado com visualização direta do ultrassom, para poder ver se você está aplicando no local correto, né? Ou se você está superestimando ou subestimando aquela pele e disparando num local errado. Ou seja, fica bem visível aqui, né, Júlia? É assim, o que muda de um lugar para o outro, o que muda é o profissional. A máquina muitas vezes é a mesma. A gente acha as máquinas em todo lugar. Uma avaliação inadequada pode trazer um resultado desastroso, né? Desastroso. Mesmo se utilizando uma tecnologia que tem um nome, um renome, um grande marketing, nas mãos inadequadas, ela não vai ser uma boa máquina, tá? É igual se você der uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir, ela não vai dirigir. Se você der um piano excepcional de cauda para uma pessoa que não toca piano ou está aprendendo, ele não vai tirar um som maravilhoso. Uma máquina de laser, uma tecnologia, uma radiofrequência, ela precisa de um bom profissional treinado, atualizado, que estude aquela tecnologia para extrair o que ela tem de melhor. E o pior, a questão não é nem só essa, né? É assim, a gente, com esse tipo de tecnologia, a gente pode fazer um estrago, né? Que é o que a gente tem visto muito. Cicatrizes por aí de procedimentos mal efetuados, né? Exatamente. Nem é legal entrar nesse... Porque aí a gente vai longe, nesse tema, senão a gente vai longe, né? Exatamente. Bom, Júlia, vamos falar aqui algumas perguntas agora que a gente recebeu no Instagram. Não dá para falar todas, mas eu vou colocar aqui algumas para a gente tentar responder, tá? Oba. Doutores, para quem não treina, o bioestimulador no glúteo também funciona? Primeiramente, né? Pessoa querida, por que não treina? Você está falando com dois médicos que falam de esporte. Tá, mas vamos responder, Tinha que né? ter vergonha de fazer essa pergunta, né? Vamos responder de maneira carinhosa. Sim, funciona, tá? O bioestimulador de colágeno ele tem uma ação independente do exercício, que é uma ação per se de estímulo de colágeno. Ele, quando injetado na pele, são substâncias, existem mais de uma no mercado, as mais seguras e estudadas são ácido polilático, né? E também a hidroxiapatita de cálcio. E são substâncias que a gente coloca num nível subdérmico e eles ficam estimulando células da pele, mais especificamente fibroblasto, a produzir colágeno durante alguns meses, tá? Então, independente de você treinar, o bioestimulador de colágeno vai funcionar, mas, por favor, pessoa querida, treine.
Existe algum exercício realmente eficaz para flacidez? Bom, essa eu acho que eu posso responder. Todos, tá? Não existe um exercício específico que vai melhorar a sua flacidez. O que vai melhorar a flacidez é a própria atividade física no geral. Existe, pelo contrário, alguns exercícios físicos que podem piorar um pouco. Então, exercícios de alto impacto acabam trazendo uma maior flacidez. Um exemplo bem característico que a gente vê e a maior parte das pessoas reconhece é a corrida. Então, a corrida, o próprio impacto que gera no pisar no chão e a gente tem um deslocamento de todo o coxinha de pouso do rosto e aquilo traz realmente uma degradação maior, né? Você vê isso na prática, Júlia, no consultório? Eu vejo, mas eu vejo mais em pacientes de alta performance mesmo, Tá. que correm muito. Assim, os pacientes que praticam corrida de modo mais usual, mesmo aqueles que fazem provas rotineiramente, quando a gente bioestimula colágeno e faz os tratamentos convencionais, eles conseguem manter, tá? Eu vejo mais em atletas esse Sim. consumo, sabe? Esses pacientes, principalmente, que fazem bulks e cuttings agressivos, né? Ou seja, Exato. ganhos de peso para ganhar massa muscular e depois uma perda de gordura para uma definição, para um campeonato, para alguma coisa. Isso aí, a gente vê um envelhecimento drástico. Pessoas com 20, 25 anos que têm o rosto de 40, né? Isso, exatamente. E assim, toda vez que alguém perguntar isso aqui vai piorar minha flacidez, e se for uma atividade física, eu falo faça atividade física, que o resto a gente arruma, tá? Agora, a atividade física vai te trazer longevidade, vai te trazer saúde, vai te fazer viver melhor. Exato. Inclusive para poder aproveitar e poder escolher ou não fazer um tratamento estético, tá? Senão, talvez você não chegue nem nos 50 Eu anos para nunca pensar vou ser nisso. a pessoa Né? que vai contraindicar a atividade física. A outra pergunta que a gente tem aqui é: minha meta é perder 15 quilos. Quando eu alcançar, preciso me preocupar com a flacidez? Bem, eu acho que é interessante se preocupar desde antes, tá? Mas não se preocupar. Eu acho que você tem que se preocupar e focar na sua meta, né? Vai emagrecer, vai fazer bem. A gente sabe que redução de peso reduz nível pressórico, melhora a função cardiovascular, melhora índice glicêmico, né? Diminui a resistência à insulina. Tem uma série de benefícios tão sabidos e maravilhosos, né? De quem tá em sobrepeso e volta para um peso ideal. Mas se você estiver realmente preocupado se vai ficar flácido ou não, o interessante é começar antes. Igual a gente falou lá no começo. Quem usa caneta emagrecedora e já está se programando, se começar a fazer a poupança de colágeno antes, vai segurar a pele, entendeu? Realmente vai conseguir segurar a pele. E se for uma área corporal e for extensa, fazer algum tipo de aparelho já para fazer uma poupança para sua perda ser menor. Ou seja, só por favor, não deixe essa preocupação atrapalhar sua meta, né? Exato, porque senão vira um boicote, uma falsa, mas é porque eu ia ficar flácido, então, e começa a se auto-boicotar, e não é o caminho, tá? Mas é uma coisa que a gente vê bastante, né? As pessoas se auto-boicotam bastante para não atingir os seus objetivos. Por muitos motivos, Por muitos né? motivos, principalmente porque é muito mais confortável. Porque o você cérebro ficar é do jeito que tinhoso, tá. né? O cérebro quer que a gente volte para inércia. E a gente tá aqui para lutar contra inércia, isso, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui. Acho que a gente já até respondeu, mas flacidez tem jeito sem cirurgia? Tem jeito. Vai depender dessa abordagem inicial, desse assessment. A gente vai olhar o paciente e vai ver a quantidade de pele. Quando é uma quantidade de pele muito considerável, a gente vai encaminhar, sim, para o cirurgião plástico para ele remover esse excesso de pele e sempre esperando que se façam os tratamentos complementares de conjunto de estímulo de colágeno, que pode ser no intraoperatório, no pré-operatório ou no pós-operatório também, tá? Lucas, e uma dúvida que eu recebi aqui, que é quem usa essas canetas emagrecedoras, tirzepatida, ela perde músculo também, além de gordura? Então, Júlia, na maior parte dos estudos que a gente tem hoje, inclusive da semaglutida, que ficou famoso esse estudo, ele mostra que da perda de peso total, 60% era de massa muscular e só 40% de gordura. Uau. É algo extremamente grave se a gente pensar. Eu fazer essa pessoa, às vezes, ficar sarcopênica, ou seja, com uma quantidade ínfima, minúscula de massa muscular
E depois a chance de eu recuperar ela quando eu tirar a medicação é muito difícil, né? Na tirzepatida também ocorre, um pouco menos, mas ainda ocorre. Então, a gente precisa de estratégia para fazer perda de peso, que é o que a maior parte das pessoas não fazem. E esse foi um dos motivos, inclusive, da vigilância aqui no Brasil ter colocado a obrigação da receita, de retenção da receita. Entendi, para ter acompanhamento, Exato. Né? Você faz o quê? Poupança de músculo? Nos mais pacientes? ou menos. Só que diferente, por exemplo, na dermatologia, que a gente pega e começa esse tratamento antes, por exemplo, vamos ganhar massa muscular para depois... Não, no uso da caneta emagrecedora a gente pode fazer ao mesmo tempo. Vamos iniciar hoje o tratamento para perda de peso com alguma dessas canetas e vamos associar junto um tratamento específico para manutenção de massa muscular. Esse tratamento pode envolver várias coisas. Por exemplo, se essa pessoa já tem uma queixa de deficiência de testosterona em qualquer grau, se essa já era uma queixa inicial dela e ela tem uma deficiência de testosterona, ótimo, a gente encaixa essa pessoa numa doença, numa deficiência de testosterona e eu posso, nessa pessoa, fazer o uso de reposição de testosterona. E o que é mais legal, Júlia, na maior parte das vezes, eu reponho testosterona nessa pessoa, ela perde peso. Depois, quando eu retiro a medicação, a testosterona dela melhora sozinha. Por quê? Porque a gordura impede a produção de testosterona. A gordura é inflamatória. Tudo que é inflamatório no nosso corpo prejudica muito a produção de testosterona. Então, muita gente me pergunta, tá bom, mas aí eu vou ter que usar testosterona no resto da vida? Depende. Muitas vezes, só de você emagrecer, eu posso tirar essa testosterona e você não vai mais ter deficiência. Foi só um período. Era uma deficiência... Dar um boost, né? Isso, era uma deficiência funcional, Entendi. tá? Não era uma deficiência primária, realmente, por não produção do testículo, tá? Então, dá sim. E na maior parte das vezes, eu consigo resultados excelentes fazendo isso. Enquanto que só usando alguma das canetas, muitas vezes eu tenho uma perda expressiva. Eu não costumo fazer isso sem ter algum outro tratamento associado, porque depois eu vou ter bastante dificuldade nessa pessoa de recuperar essa massa muscular. Bom, esse foi então nosso primeiro café, eu e a Júlia. Café com BO. Será que deu muito BO? Os BOs a gente vai resolver aqui com o tempo, né? Espero que vocês tenham curtido. Podem mandar mais perguntas que nós vamos respondendo pelo Instagram ou nos próximos episódios nossos. Exato, manda no direct, comenta nos posts que a gente fizer. E se você curtiu esse episódio, não esquece de seguir o podcast, compartilhar com quem precisa ouvir isso e acompanhar a gente nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Até.